Fala galera, tudo bem? Mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí de volta, para o nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, certo? Vamos trabalhar aí o volume 3, estamos na segunda semana aí, vamos falar sobre leis de Newton, vamos falar sobre a segunda lei de Newton, é o conteúdo referente aí ao primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes disso, eu peço para vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para receber os vários vídeos que temos lançado aí. E se essa aula for útil para vocês, deixe aquela curtida. Vocês estão prontos? Vamos lá? Atividade 1. Determine o seu peso, sabendo que a aceleração gravitacional que age sobre sua massa vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, galera, cuidado! O que é a força-peso? É a força de atração, certo? Entre corpos. No caso aqui eu estou exemplificando a Terra e a Terra te atraindo, porque ele pediu para você determinar o seu peso. Então você vai usar a sua massa e vamos lá calcular o seu peso. Pois bem, eu coloquei como referência aqui a minha massa, porque ele pediu a intensidade da força-peso que atua sobre o meu corpo. A minha massa hoje, aproximadamente 92 kg. E ele me disse que eu estou sujeito a uma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, assim sendo, como que eu calculo o peso? Basta eu pegar o valor da massa em quilogramas, multiplicar pela aceleração gravitacional local, em metros por segundo ao quadrado, eu terei a intensidade da força-peso que atua sobre mim aí. 92 kg, que multiplica 9,8 metros por segundo ao quadrado, a intensidade do meu peso, 901,6 newtons. Ou seja, galera, essa é a força com qual a Terra me atrai. A Terra atrai meu corpo com a força de intensidade 901,6 newtons na direção vertical, local e sentido de atuação da força para o centro da Terra. Chama a atenção mais uma vez, eu utilizei a minha massa corporal. Quero que vocês utilizem a massa corporal de vocês. Basta vocês irem até a balança e medir a sua massa. Tendo a sua massa, você multiplica pelo campo gravitacional local. Essa resposta que vocês encontrarem será aí a força-peso que atua, a intensidade da força-peso que atua sobre vocês. Compreenderam, galera? Partamos aí para a segunda atividade. Descreva brevemente qual a relação da massa com a inércia de um corpo. Primeiro, o que diz lá a primeira lei de Newton? Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, existem duas possibilidades. Ou esse corpo está em repouso, certo? Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Pois bem, você tem aqui um corpo aqui em repouso, um carrinho de supermercado em repouso. Ele quer continuar em repouso. Para que ele se movimente, você tem que atuar com a força externa sobre ele. Por exemplo, se você o empurra momentaneamente, assim que desfaça o contato da sua mão para com o carrinho, ele está em movimento. Ou seja, você tirou ele do estado de repouso, atuando com a força sobre ele. Quando ele começa o seu movimento, ele tende naturalmente a continuar o movimento em trajetória reta, retilínea, com velocidade escalar constante, ou seja, uniforme. Você não precisa mais atuar sobre ele. Naturalmente, ele tenderá ao movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Logo, se a resultante das forças sobre um corpo é nula, ou ele permanece em repouso porque ele quer estar, isso é a tendência natural, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, também porque ele quer estar. Para você tirar ele do estado de movimento retilíneo uniforme, você teria que atuar com a força externa. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, como fizemos compras aí, a massa relativa ao carrinho aumentou. Agora, se esse carrinho estiver em repouso, a força com qual você atuará sobre ele para tirar do estado de repouso vai ser maior. Ou, se ele começa a se movimentar com essa carga, com esses alimentos aqui dentro dele,
como a massa dele aumentou, se você quiser voltar para o repouso, a força que você terá que exercer sobre o carrinho é maior. Nós dizemos que a massa é a medida da inércia. O que é inércia, galera? É a tendência de um corpo estar em repouso ou continuar em movimento retilíneo uniforme. Por favor, não se esqueça aí, que a resultante das forças é nula quando o corpo também está em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então, maior a tendência do corpo permanecer, no estado de repouso ou continuar seu movimento retilíneo uniforme. Isso seria o estado inercial. Quanto maior a massa, maior a força externa que se deve aplicar para mudar esse estado natural do corpo, certo? Então, isso é a relação da massa com a inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Maior a dificuldade para você retirar o corpo de um desses dois estados, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Espero que tenha ficado claro. Bom, vamos para a próxima questão. Atividade 3. Vamos lá. Um carro de Fórmula 1, cuja massa é igual a 740 kg, acelera devido à força transmitida pelo motor às rodas. Complete a tabela com as acelerações do veículo para cada valor de força aplicada. Pois bem, eu tenho aqui, um corpo, e se uma força externa, se a pessoa atua sobre esse corpo, ele começa a se movimentar. Gente, se existe variação de velocidade, existe uma grandeza física chamada aceleração. E o que diz a segunda lei de Newton? Se uma força externa atua sobre um corpo, essa força externa é capaz de produzir uma grandeza chamada aceleração sobre um corpo de massa m, certo? Lembrando, a massa em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força estará em newton. Respeitamos aqui o sistema internacional de medidas. Pois bem, então se esse carinha atua aqui com a força, essa força é capaz de produzir a aceleração. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração produzida pela força. Logo, eu quero saber a aceleração, A aceleração, basta eu pegar a intensidade da força aplicada e dividir pela massa. Nosso primeiro caso, eu fiz para vocês, Se a força for igual a 4.440 newtons, a intensidade da aceleração produzida será 6 metros por segundo ao quadrado. Observe, a aceleração, força dividido pela massa. Caso a força seja 4.440 newtons, dividido pelos 740 kg de massa que foi dado para a gente, Esse carro aí, ele tem uma massa de 440 kg. Isso, essa divisão, 6 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui. Vamos à próxima agora, Se porventura a força for 5.920 newtons, quanto que será a aceleração? 5.920 dividido pela massa, que é constante, 440, a intensidade da aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Logo, vejam aqui, comecei a preencher a tabela, a intensidade da aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Vamos aumentar a intensidade da força que atua aí. A força foi para 7.400 newtons. E aí, galera, a massa é constante. A força dividido pela massa, 740, eu terei uma intensidade de aceleração aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Vejam que eu variei a força, variei proporcionalmente a aceleração. Então, quando uma força de 7.400 newtons atua sobre um corpo de massa 740 kg, a aceleração produzida pela força, 10 metros por segundo ao quadrado. Aumentei mais ainda a intensidade de força, foi para 8.880 newtons, certo? Quanto que vale a massa, galera? 740 kg. 8.880 newtons dividido por 740 kg, a intensidade da aceleração, 12 metros por segundo ao quadrado. Então, aumentei a força, aumentei proporcionalmente a aceleração. Beleza? Então, essa aqui seria a resposta aí que você teria que chegar. Tranquilo? Podemos partir para a próxima? Tá bom. Suponha um corpo de massa 10 kg que se desloca sobre uma superfície horizontal, em que atua duas forças na mesma direção, só que os sentidos são opostos, certo? Com intensidade correspondente a 80 newtons e 20 newtons. Determine o módulo da aceleração com que esse corpo
a aceleração com que esse objeto se movimenta. Vamos lá. Eu tenho um corpo de massa de 10 kg, foi dado para mim. E ele me diz que eu tenho duas forças externas atuando sobre esse corpo. F1 eu coloquei na horizontal, para a direita. F2 está atuando também na direção horizontal, só que o sentido para a esquerda. Beleza? Então foi dado a mim a massa 10 kg, a intensidade da força F1, 80 newtons, intensidade da força F2, 20 newtons. Pois bem, como eu encontro a resultante das forças que atuam sobre esse corpo aqui, ó? A resultante das forças na horizontal aqui seria F1 menos F2, pois elas estão na mesma direção e em sentidos opostos. Então, quanto que valeria essa resultante? A força resultante, 80 menos 20, 60 newtons. Então, sobre esse corpo aqui, eu imagino atuando uma única força de 60 newtons que produzirá o mesmo efeito da ação dessas duas forças conjuntas. Mas pela segunda lei de Newton, eu também sei que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é o produto da massa vezes a aceleração produzida pela força. Logo, 60 é a força resultante, a massa 10 kg, vezes a aceleração. A aceleração 60 dividido por 10, logo a aceleração produzida pela força resultante 6 metros por segundo ao quadrado. Espero que vocês tenham acompanhado. Aqui está uma sugestão aí de proposição de resposta para vocês. Tranquilo, galera? Pois bem, galera, chegamos em atividade 5. Eu queria chamar a atenção para essa atividade. Eu acredito que essa atividade tenha vindo aí com os dados de forma errônea. Por algum motivo, talvez na formatação, na elaboração aí, na colocação dos dados, na impressão aí, tenha vindo esses dados de forma errônea. Por quê? Nós estamos trabalhando com a segunda lei de Newton. E nesse caso, nós falamos aí, para uma massa constante, se você dobra a força, você dobra a aceleração. Se você triplica a força, você triplica a aceleração. Ou seja, para uma mesma massa, a aceleração produzida é proporcional à força resultante aplicada. E aqui nós não percebemos isso. Qual a minha proposta para vocês? Eu vou tentar elaborar aqui, segundo essa questão, uma questão condizente com a segunda lei de Newton de forma simplória. Caso o PET lance alguma errata, eu tento refazer a questão e deixo para vocês. Vamos esperar aí, mas vamos aproveitar essa questão para nós estudarmos aí, né? Então, vamos para a questão que eu deixei para vocês, tá? Repara que eu mudei o valor de alguns dados aqui, ó. Uma força F atua num disco de gelo que desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade v. Eu vou considerar que esse disco de gelo seco, ele não está variando a sua massa, então a massa é constante. É isso que eu estou considerando. Por isso que eu fiz uma nova proposição de dados aqui, ó. A tabela abaixo apresenta alguns valores de uma força horizontal e de aceleração. Se a intensidade de força for 0,1 newtons, a aceleração produzida sobre essa massa aí, né, pela força, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Repara que se você dobrou a força, 0,20 newtons, dobra-se a aceleração. Se triplica-se a força, a aceleração agora foi para 1,2 metros por segundo ao quadrado. Eu tripliquei a aceleração, triplicando a força sobre um corpo de massa constante. Aí ele me pede, na primeira alternativa aí, para que eu construa o gráfico de força versus aceleração. Vamos lá. Primeira coisa, eixos gráficos. Um eixo, outro eixo aí. E agora as dimensões, galera. Força em newtons. A aceleração em metros por segundo ao quadrado. Agora eu começo a pegar esses dados aqui. Quando eu tenho intensidade de força de 0,1 newtons, a aceleração produzida 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho um ponto aqui no gráfico, né? Quando agora eu dobro a intensidade de força, 0,20 newtons, eu dobrei a aceleração, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Olha outro ponto aqui do gráfico. Força por aceleração. Se eu tripliquei a intensidade de força, 0,3 newtons, eu triplico a aceleração, 1,2 metros por segundo ao quadrado. Eu consigo outro ponto no gráfico aqui. Se eu quadruplicar, se minha força agora resultante for 0,4 newtons, a aceleração produzida 1,6 metros por segundo ao quadrado. Um outro ponto aqui do gráfico. Se a intensidade de força for meio newton, né, 0,5 newtons,
a aceleração produzida, 2 metros por segundo ao quadrado. Teria um outro ponto do gráfico. Agora, basta aqui, eu ligar aqui e chegar à resposta que eu acredito que eles desejavam, que é esse gráfico que representa a força resultante produzindo uma aceleração sobre um corpo de massa m constante, galera. Constante. Por isso que eu acho que houve equívoco, porque esse disco de gelo seco, ele não variaria a sua massa. Mas se houver aí qualquer outra interpretação, a gente refaz, beleza? E agora, letra B, determina a inclinação do gráfico. Gente, ele quer essa. Eu tenho aqui um ângulo de inclinação. Se eu conseguir calcular a tangente dessa inclinação aqui, de beta, eu terei justamente aí, a massa, a inclinação gráfica. Para um gráfico força por aceleração respeitando a segunda lei de Newton, ele me dá justamente a massa do corpo. Então vamos tentar. O que seria a tangente de θ? Cateto oposto, onde eu saí do ponto 0,1 e fui até o ponto 0,5. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Formei um triângulo retângulo. Mesma inclinação. Eu tenho o mesmo ângulo beta aqui. Agora, a variação da força pela aceleração produzida dá uma constante que é a própria massa do corpo. Força dividido por aceleração seria a massa que é constante. A tangente do ângulo de inclinação num gráfico força por aceleração é a própria massa. Essa é uma propriedade aí retirada da segunda lei de Newton. Logo, qual a variação da força aqui? Quando eu parto do ponto 0,1 e vou até o ponto 0,5 newtons, essa variação de força, 0,4 newtons. E quando eu parto do ponto aqui, 0,4 metros por segundo ao quadrado, e vou até o ponto 2 metros por segundo ao quadrado, essa diferença, 0,6 newtons. Ou seja, para uma variação de força de 0,4 newtons, produziu uma variação de aceleração de 1,6 newtons. Força dividido por aceleração, a massa seria 0,5 kg. Acredito que seja isso aí o intuito da questão. Beleza? Qualquer coisa a gente faz aí um novo vídeo mostrando isso para vocês. Certo, galera? Galera, chegamos ao final de mais uma aula aí. Peço para vocês novamente, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que vocês possam receber aí os vídeos aí quando eles forem lançados. Eu agradeço muito a atenção e o carinho, beleza? E esperamos um próximo encontro aí. Galera, valeu! Muito obrigado!